Olá! Bora falar mais um pouco sobre o nosso querido suplemento de ordem paranormal, o suplemento Sobrevivendo ao Horror. Muita gente já deve estar recebendo ele por aí, né? Tá muito próximo de estar em mãos. Pra quem não comprou, vou fazer um unboxing aqui no canal, não precisa se preocupar. Mas eu também vou fazer um unboxing lá no meu Instagram, que tá aberto aqui. E eu vou pedir já para você me seguir, porque lá eu tô dando detalhes antecipados, né, de vários elementos do suplemento. Mas se você der uma olhada, você pode ver que o que tá aí são todos títulos de rituais, inclusive um que a gente vai ver hoje, né? Esse Língua Morta, a gente vai falar sobre ele hoje. Mas lá eu já tô colocando então todos os rituais do suplemento, já coloquei todos, na verdade. Tô falando sobre os itens paranormais, sobre várias coisas novas do suplemento lá. Então é muito interessante você me seguir e também pra gente ter um contato maior, tá? Eu respondo todo mundo que me chama lá no Instagram, a gente consegue conversar, ter um contato mais próximo, beleza? Então, todas as minhas redes sociais, TikTok, Twitter, é tudo Oblitai18, me siga lá que você não vai se arrepender. Além disso, outra coisa importante para se falar é do nosso cupom. A gente tem um cupom em parceria com a editora Jambô, que é a editora que publica, né, os livros de ordem, o suplemento e afins. Se você quiser comprar alguma coisa do Ordem Paranormal ou de qualquer outra coisa no site da editora Jambô, você pode utilizar o nosso cupom SCARAB, que tá aparecendo aqui, tá aparecendo em cima e tal. Você utiliza lá o cupom, você ganha um pequeno desconto, mas também ajuda o nosso canal. Então, por favor, sempre que for comprar algo lá, lembre de utilizar o nosso cupom SCARAB, beleza? Show de bola? Então tá. Já vou pedir também antecipadamente para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí para fortalecer a gente, beleza? Maravilha. Ó, é o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre os rituais de morte, tá? E dois deles, na minha opinião, são muito criativos. Eu achei bem legal, bem maneiro mesmo, tá? Vamos lá, sem mais enrolações, bora conversar sobre os rituais de morte. São 4 rituais, tá? Todos os elementos receberam 4 rituais novos aí. E a mesma observação que eu fiz no vídeo de rituais de sangue. Se você não viu ainda, vale a pena ver lá no canal, tá? Já tá lá. Vão ter vídeo sobre os rituais de todos os elementos. O começo dos novos rituais, ele fala o seguinte, que as entidades, né, ou quando você, sempre que você usa um ritual, você está pegando emprestado, né, o poder de uma entidade do outro lado para aplicar na nossa realidade. Que muitas vezes isso tem consequências sérias, assim, consequências pesadas, tá? Então, muita gente está considerando os rituais do suplemento como fracos, digamos assim. Mas se você parar para pensar, o objetivo do suplemento ele é deixar o jogo, né, de ordem paranormal mais realista e também trazer uma camada de terror e investigação a mais para o suplemento. Não faz todo sentido que esses rituais não sejam tão apelões assim, como a galera imagina de dar 20 de 20 de dano, um negócio assim, porque realmente não é a proposta dele, tá? Então vocês têm que pensar por essa ótica também. Muito bem, vamos lá. Apagar das luzes, tá? Vai ser primeiro e vai ser muito útil nas cenas de fuga, né? Agora a nova mecânica aí do suplemento, que vai precisar de muito teste de atletismo, coisa do tipo, e esse ritual pode vir muito bem a calhar. Ele faz bem o que o nome dele diz. As luzes se apagam, tá? Não tem muito segredo, não tem muito o que fazer. Então ele fala aqui, ao conjurar esse ritual, qualquer fonte de luz em alcance curto de você, natural ou paranormal, se apaga, criando um ambiente de penumbra ou escuridão, o que fizer mais sentido. A forma como isso acontece se assemelha às obras dramáticas de terror, né? Então, aqueles filmes do Stephen King, dos livros do Stephen King, as lâmpadas estouram, as janelas batem com tudo, aquela coisa legal, dá pra fazer uma narração interessante em cima disso. E aí ele fala ainda que o efeito é instantâneo. Por outro lado, você também recebe visão no escuro até o final da cena. Então você vai apagar as luzes de tudo ali, mas você ainda vai continuar enxergando, porque você tem visão no escuro até o final da cena, tá? Os upgrades dele, né, estão mais relacionados a buffs dependentes. O legal é o verdadeiro. Você ainda pode deixar algumas pessoas, né, os membros da sua PT, até 5 outros seres, também com visão no escuro, tá? Pode ser muito útil para não atrapalhar os seus colegas, é claro. Tá? Então, o ritual de morte de primeiro círculo que nós temos aí. Depois, temos o Língua Morta. Esse daqui é um dos que eu achei um dos mais legais, assim, eu achei muito criativo. Apesar de já ser algo comum, né, em outros sistemas ali, eu achei muito legal o jeito que foi feito, tá? Basicamente, ele fala o seguinte: ao preparar um cadáver humano e conjurar esse ritual, o lodo da morte se espalha por dentro do cadáver, reanimando-o forçosamente. Então vamos lá, você chegou com a sua equipe numa cena de investigação em que tem alguém morto, né? Em que alguém foi assassinado.
Você conjura esse ritual, morte segundo círculo ali. Você tem que tocar, né, no cadáver, tem que ser alguém morto também, é claro. E duração sustentado, que quer dizer que você tem que manter aquele gasto de PI constante. Mas, assim que você faz isso, você consegue reanimar aquele morto, né, enchendo lodo para dentro do corpo dele. Você reanima, traz ele de volta. Dá uma cena bem interessante também pro RPG. E aí ele continua, né? Não se engane, ele ainda está morto, mas seu passado está te observando agora, permitindo que ele responda algumas perguntas sobre a sua vida. Então, a única função desse ritual é trazer a língua morta de volta à vida para ele responder suas perguntas. Tá? O cadáver é capaz de responder uma pergunta por rodada, em que você mantém um ritual sustentado até o limite de 3 rodadas. Se finalizar o ritual antes da terceira pergunta, o cadáver desmancha em lodo preto. Essa é a forma segura, né? Então, basicamente, você faz 2 perguntas só, você não tem nenhum tipo de consequência. Aí você faz as 2 perguntas, finaliza o ritual e boa. No entanto, se você fizer as 3 perguntas e o ritual se completar, ao se completar, ele é consumido pela morte, o cadáver, e se transforma em um esqueleto de lodo. Olha que legal, achei muito criativo essa parte, né? A consequência dele. Então, ao invés do cadáver simplesmente voltar aos mortos, ele não, ele vira um inimigo, ele é consumido pela morte e ele volta como um inimigo para vocês lutarem. Muito legal isso. Aí ele continua, né, que não há necessidade de testes para responder, ele vai responder você sem titubear, sem tentar te enganar ou coisa do tipo, tá? Ele vai responder normalmente. E ele fala ainda, mesmo que o seu corpo estiver em decomposição avançada, ó, se ele ainda tiver a língua morta, por exemplo, ele ainda é capaz de responder algumas coisas. Tá? E aí, o interessante é que quanto mais forte o ritual vai ficando, quanto mais vai avançando nisso, mais difíceis são as criaturas que são tomadas pela morte. Então, se você faz na forma de Sente, você tem uma rodada a mais, né? Ao invés de 3, vai para 4, para finalizar ali o ritual. No entanto, ele se transforma em um enraizado, né? Que já é uma criatura mais poderosa e no verdadeiro uma mais difícil ainda, né? Você ganha 5 perguntas para completar o ritual e ao final da quinta rodada ele se transforma em uma marionete. O que eu acho mais interessante aqui é você fazer as perguntas e finalizar o ritual antes do limite, né? Eu acho que esse é o mais aconselhável para não ter perigo ali. Mas se você ainda quiser um XPzinho a mais, vale a pena se preparar para esse tipo de luta com o ritual, beleza? Muito bom. Esse outro aqui também eu achei muito criativo, tá? Muito legal esse ritual. Ele chama Fedor Pútrido. Também é ele é tipo um buff, né? Um negócio que você vai utilizar em você mesmo. Uma ação padrão, então é pessoal e o alvo é você. Então você vai se auto-utilizar o ritual aí. E ele fala o seguinte, né? Ao conjurar este ritual, você cobre o seu corpo com o fedor da morte, parando suas funções biológicas e passando a cheirar como um cadáver apodrecendo. Então você basicamente. Sabe no The Walking Dead? Que tem aquela parada deles se cobrirem com os órgãos do zumbi, o sangue dos zumbis pra conseguirem andar entre os zumbis? É exatamente isso. É isso aí que você vai fazer. Você vai se banhar ali com coisas de morte, só que aqui a diferença é que as suas funções biológicas elas realmente param, né? E você ganha algumas vantagens. Então, inclusive, os seus pulmões deixam de inflar, você vira basicamente um cadáver ambulante. Ele fala assim: nesse estado, qualquer animal se afasta de você instintivamente, como se você fosse uma forte doença pútrida. Você sofre menos 3d20 de diplomacia, então esquece o teste de diplomacia depois disso. Além disso, você recebe mais 5 em furtividade, por se parecer com um corpo qualquer no cenário, e mais 10 em testes de enganação para se fingir de morto, tá? É bem útil mesmo para você despistar um inimigo, então você quer sobreviver ali, essa é a sua melhor mecânica. Além disso, na cena de furtividade, que é essa mecânica nova, né, do suplemento, sua visibilidade é considerada um ponto menor. Opa! Então tem vantagens consideráveis para você escapar, tá? O buff é principalmente para você escapar das ameaças, tá bom? Além disso, ele fala que você não é realmente um morto-vivo, né? Você ainda vai precisar comer, dormir e etc. Mas ter o seu corpo sustentado pelo lodo é horrível. Então, a cada rodada que você mantém esse ritual, você sofre 1d4 de dano de morte que ignora a resistência. Então, 1d4 de morte bruto. Considerando que esse ritual ele é de morte de terceiro círculo,
Um D4 de dano de morte não vai ser muita coisa, entendeu? Então ainda vale a pena de ser utilizado, né? Ainda dá pra fazer. Nos buffs do ritual, né? Então na forma decente, você ainda consegue fazer disfarçar isso daí com um outro aliado. Pode ser muito útil, por exemplo, para um colega de equipe seu, ele já tá muito ferido, ele já tá prestes a morrer, digamos assim, e aí você usa isso nele para fazer ele escapar da morte, a criatura ignorar a presença dele. Então pode ser bem legal também numa cena de RPG nesse sentido. E o verdadeiro você consegue fazer isso com o seu time inteiro, beleza? Depois, por último, né, mas não menos importante, nós temos aqui o Singularidade Temporal. Esse é de quarto círculo, né, então ele tem uma execução padrão, alcance curto, e o objeto é um alvo não paranormal médio, duração instantânea. Basicamente o que ele vai fazer é o seguinte, é avançar o tempo em cima de um objeto específico para deteriorar ele, fazendo ele perder a utilidade ou ele ficar com -5 em testes para aquele objeto ser utilizado. Tá? Então você debufa algum objeto, não é uma criatura, ele só vai ser utilizado em objetos, tá bom? Então vamos lá. Ele fala basicamente o seguinte, né, sendo mais objetivo aqui. Você vai fazer essas espirais no objeto, fazendo ele envelhecer cada vez mais, avançando o tempo com relação a ele. E aí ele dá até alguns exemplos aqui, ó. Então uma maçã, ela ficaria completamente apodrecida e decomposta, mas um diamante não poderia sofrer efeito. Então vai depender muito também do que o objeto é formado. Se ele for algo que com o tempo envelhece, vai envelhecer. Se ele for algo que não envelhece, não adianta fazer nada que ele não vai envelhecer. E aí ele explica, né? Em termos de regras, dependendo da natureza do objeto, ele pode ficar danificado, o que impõe uma penalidade de uso, como -5 nos testes empregados, que foi o que eu comentei inicialmente. Ou ele pode ser completamente destruído, né? Vai depender muito do que o mestre interpretar disso. Um objeto em uso por alguém ainda pode ser afetado, mas o ser pode fazer um teste de fortitude para proteger o objeto do ritual. O fortitude, ele corta completamente, né, o ritual do objeto para você utilizar caso o inimigo esteja portando alguma arma, algo do tipo, tá? Então, esses são os rituais de morte. Eu particularmente gostei bastante desse Fedor Pútrido e também do Língua Morta, tá? Foram os dois que eu mais gostei aí. Mas responda aí no comentário, né? Desses 4. Se você pudesse só escolher um deles, qual você escolheria, tá? Comenta aí, quero muito saber. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. Um abraço, tchau!